Olá, seja bem-vindo à Coop TV. Está começando o Simplifica Aí. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Aproveita e já se inscreve para receber notificação dos nossos vídeos novos em primeira mão. Deixa também aqui o seu like, porque hoje a nossa conversa vai ser sobre comunicação assertiva e de que forma podemos melhorar as nossas relações através dessa competência. A falta de comunicação ou o mau uso dela afeta diretamente os nossos relacionamentos. Seja no âmbito das relações profissionais ou mesmo pessoais, a carência de comunicação pode nos causar diversos prejuízos. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema e como essa habilidade de comunicar pode melhorar a nossa capacidade de influenciar positivamente no seu entorno. Hoje nós recebemos Semadar Marques, que é educadora, palestrante e especialista em inteligência emocional. Semadar, seja bem-vinda então ao Simplifica Aí e simplifica pra gente o que é comunicação assertiva. É um prazer estar aqui contigo e falando sobre esse tema que é tão importante, né? E tem se tornado cada dia mais importante nas nossas vidas. Comunicação assertiva é a comunicação em que eu não faço rodeios, eu não tento manipular, eu não tento coagir a pessoa a fazer o que eu quero. Comunicação assertiva, eu sou clara, eu falo exatamente o que eu preciso, sem rodeios e sem manipulações. E isso estabelece uma conexão de confiança. Eu construo relacionamentos saudáveis quando eu exercito a minha comunicação assertiva. E Semadar, a comunicação assertiva ela está bem relacionada à comunicação não violenta, né? Que é um termo que a gente tem ouvido bastante ultimamente, né? Uma forma de se comunicar que ele chama a comunicação com o coração, que é a comunicação verdadeira. E para que isso aconteça, tu precisa investigar o que tu sente de verdade. Então, tu primeiro precisa estabelecer uma boa comunicação contigo, porque a gente vive numa sociedade que não nos ensinou, agora as coisas estão mudando e as pessoas já estão refletindo um pouco mais sobre isso, mas ela não nos ensinou a ter proximidade com as próprias emoções. Quando nós éramos crianças, era bem comum nós ouvirmos: tá chorando, ai que feio. O que isso acontece? O que isso causa? Um sentimento de inadequação. A comunicação não violenta, ela é o contrário disso, ela faz tu perceber o que tu está sentindo, onde tu observa o que tu sente ou observa o que o outro sente, sem julgamento, sem rótulo, e identificando o que tu está sentindo, tu vai identificar a tua necessidade emocional. E isso faz com que tu construa relacionamentos onde haja o respeito. Se apropriar das próprias emoções, né, ter consciência delas, identificar quais são, para tu poder fazer pedidos claros. Pela tua fala, assim, um insight que me veio é de que a comunicação não violenta, então ela tem muito menos a ver com o outro, mas mais sobre a gente olhar para nós mesmos, é isso? Exatamente. Tu não estabelece uma boa comunicação, tu não estabelece um bom relacionamento com o outro se essa comunicação e esse relacionamento não for bom contigo. Porque não foram educados emocionalmente. E a gente não é educado emocionalmente, né? Ninguém teve uma educação 100% emocional, né? Com estabilidade emocional. Isso não existe. E tá tudo certo, né? Eu não preciso ser perfeita. Não é porque eu estudo educação emocional, não é porque é a minha área de especialidade que eu tenho que ser perfeita. Não sou, nem quero ser. A questão é que a gente precisa ter consciência das nossas emoções e respeitá-las, e não julgá-las, não rotulá-las. E isso traz uma qualidade de vida sensacional. Porque tu para de te cobrar. Tu para de te cobrar perfeição. E essa cobrança de perfeição é um grande problema dos relacionamentos. E isso é relacionamento homem-mulher, relacionamento pai e mãe, relacionamento com o chefe. Quando o gestor ele não está bem com as suas questões emocionais, ele se coloca na equipe a ponto de querer compensar isso. Então, ele precisa compensar suas dificuldades emocionais. Mas
só diminui o outro quem se sente diminuído. Só constrange o outro emocionalmente quem tem dificuldades emocionais. E todo mundo tem. Então, tu vê a importância de se falar sobre o assunto. Nossa, essa tua frase final aqui, dessa tua colocação, acho que é uma reflexão que todo mundo devia fazer, né? Não tem nem palavras sobre ela. Muito sensacional poder te ouvir, Siamadar. Nossa, demais. Deixa eu te perguntar uma outra questão. Agora, em junho, a gente está no mês da empatia. Qual que é a conexão entre a comunicação não violenta e a empatia? A empatia é o esforço que tu faz para conseguir alcançar as percepções de vida do outro. É o movimento que tu faz em direção ao mapa mental do outro. E com a comunicação não violenta, isso se torna possível. A empatia ela não é possível se tu não está conectado com as tuas emoções, se tu não está percebendo o que tu sente. Existem 3 formas da gente se relacionar. Uma delas é: eu sou inferior a ti, eu sei menos do que tu e tu sabe muito mais do que eu. Tu é muito superior a mim, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, materialmente, enfim. Tu é superior a mim, então eu me boto numa posição de inferioridade. Uma é através da superioridade. Eu sou melhor do que tu, eu sou superior a ti, eu sei mais do que tu, então tu não sabe nada, eu sou muito melhor do que tu. Então, essa forma, ela tem a ver com a questão da diversidade. As pessoas que têm dificuldade de aceitar a diversidade, elas têm esse sentimento de superioridade, seja em relação à raça, enfim, à opção sexual. Elas são preconceituosas porque elas se sentem superiores. Elas acham que o padrão delas é melhor, que é uma infinita bobagem, né? Mas isso está por trás dessa dificuldade em aceitar a diversidade. Então, a forma certa da gente se conectar, da gente se relacionar, é a terceira, que é de igual para igual. Aonde eu te vejo como tu é, nem menos nem mais do que eu. Sem saber menos ou sem saber mais. Tu és um ser humano, tu tem a tua humanidade. Eu respeito a tua humanidade, eu respeito a tua individualidade. E eu vou querer que tu também respeite o meu modo de ver a vida, a minha individualidade, a minha humanidade. E dessa forma, nós nos conectamos de verdade. Dessas conexões são aquilo que a ciência já provou, que trazem bem-estar para o nosso cérebro, que fazem o nosso corpo segregar substâncias que causam o bem-estar. Então, é somente através de conexões saudáveis, de conexões profundas, com pessoas que a gente possa ser quem a gente é, sem medo. E existe alguma dica para as pessoas que gostariam de desenvolver essa competência? É possível desenvolvê-la? Totalmente possível desenvolvê-la, mas também tem o seguinte, não dá para cobrar perfeição, porque é um aprendizado, e é muito fácil a gente voltar para os padrões antigos. E aí, quando a gente volta para os padrões antigos, a gente pode cair na armadilha de se sentir inadequado. Isso não é bacana. Mas tem diversas ferramentas para a gente treinar e exercitar isso. Uma delas, que eu acho a principal, é a respiração. Porque a respiração nos ajuda nessa conexão com o que a gente está sentindo. Então, respirar, se acalmar. E eu escuto muito o seguinte: Siamadar, eu não consigo me acalmar. Siamadar, eu não consigo respirar. Consegue. Todo mundo consegue. Mas o que a gente tem? A gente tem um paradigma. Todos nós temos paradigmas, que são verdades que foram construídas ao longo do tempo, que a gente foi tomando como verdade inexorável. E essas verdades, esses paradigmas, às vezes nos impedem de buscar esse caminho. Então, eu não consigo respirar, eu não consigo me acalmar. Consegue, todo mundo consegue. Basta que tu acredite nisso. Outra forma sensacional é a meditação. Eu comecei a meditar e eu me lembro que quando eu comecei com alguns CDs de meditação induzida, eu colocava a meditação para ouvir, e como eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa,
né? Sempre aquela pessoa que sempre gostou de ler, gostou de fazer várias coisas. Eu botava aquela meditação e eu me sentia angustiada. Era uma angústia, né? Muito forte. Só que eu sempre tive a consciência de que tudo que eu lia, tudo que eu me aprofundava, naquele momento eu estava iniciando meus estudos sobre inteligência emocional, tudo que eu lia voltava para isso, para a meditação, para acalmar a mente, para buscar a tranquilidade nos pensamentos. Então eu sabia que era o único caminho. Eu já tinha me convencido disso. E é muito interessante, porque em 2003 eu estava começando essa trajetória e colocava a meditação e me sentia nervosa, com medo. Eu tinha medo, me dava uma angústia. E aos poucos eu fui exercitando, eu fui querendo, eu fui colocando em prática, até que chegou um momento que a única forma de eu me sentir bem, de eu buscar um gatilho para me sentir tranquila, era através da meditação. Diversos povos colocam em prática, existem milhares de técnicas, são muitas as técnicas, muitas mesmo, são milhares, se a gente não consegue colocar no papel apenas algumas. Então, achar a sua forma, né, de se voltar para dentro, de acalmar o pensamento, pode ser através da respiração, pode ser através da meditação induzida, que tem diversas no YouTube, pode ser com uma música, pode ser, tem meditação que é ativa, enfim, existem muitas, mas todas elas voltam para perceber e tranquilizar o teu corpo. Que demais, e que demais que tu compartilhou tua experiência com a gente, porque às vezes a gente pensa que os profissionais que trabalham inteligência emocional têm essa questão da perfeição emocional, né? E tu compartilhar isso com a gente é sensacional, pra gente ver que é uma construção, né? A gente vai estar sempre aprendendo e melhorando e aprendendo com as experiências. Semadar, é muito incrível poder te ouvir, mas a gente precisa finalizar o nosso programa e a gente se encaminhando aqui para o final. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão buscando melhorar a sua comunicação assertiva, a sua comunicação não violenta. Para mim também é um prazer estar aqui, ter um espaço para falar sobre esse assunto que eu considero de extrema necessidade. Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está tendo que conviver mais intimamente e por mais tempo com as pessoas, né, que a gente ama e que a gente vive. Então, esse é o momento para a gente colocar em prática. Mas eu acho que o fundamental de tudo é a gente ter autorresponsabilidade. Todas as situações que a gente vive, né, são oportunidades de aprendizado, em que a gente pode perceber o que a gente tem a melhorar, o que a gente pode aprender, né? Só responsabilizar o outro da forma como a gente se sente, da forma como a gente está, né? Então, ter a autorresponsabilidade é super importante, porque todo mundo exerce uma influência positiva ao seu redor, ou negativa. E em alguns momentos da vida a gente está exercendo uma influência negativa, tá tudo certo. O que a gente precisa é ter consciência disso e admitir. Porque às vezes a falta da autorresponsabilidade, ela nos impede de ver o que a gente está errando, no que a gente não está acertando, né? E nos impede de melhorar. E isso é muito ruim. Porque quando a gente não quer melhorar, a gente não quer crescer, a gente não quer melhorar os nossos relacionamentos. Então, autorresponsabilidade, para que a gente possa ter consciência do que pode melhorar e do que precisa aprender. Porque com essa autorresponsabilidade, tu começa a construir, né, essa conexão para ti. Tu começa a te perceber, tu começa a te entender melhor. Tu estás disposto a aprender. A grande dificuldade dos relacionamentos é com quem não está disposto a aprender. É quem acha que sabe tudo e que está com a razão. Isso tranca os relacionamentos. Isso faz com que os relacionamentos não cresçam, não melhorem e a comunicação fique falhada. Nossa, Semadar, muito obrigada. Agradeço muito a tua participação. Foi muito bom mesmo poder te ouvir. Todos nós temos muitas melhorias, mas é uma satisfação, mais uma vez eu digo para vocês, da minha satisfação de poder ouvir, de poder falar sobre isso, poder ouvir também e poder influenciar positivamente as pessoas nesse sentido, né, para que as pessoas possam se sentir adequadas. Todas as emoções são adequadas.
Porque primeiro a gente tem que estar bem com a gente. Primeiro a gente tem que fazer esse caminho para dentro, com essa conexão com o que a gente está sentindo, observando sem julgar, para depois poder fazer relacionamentos de qualidade, construir relacionamentos saudáveis. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou e também se tem alguma dúvida sobre o assunto ou até uma sugestão para um assunto futuro pra gente tratar aqui no nosso canal. E não se esqueça, o mais importante, se você puder, fique em casa. Até a próxima. Tchauzinho!